Solicito ao Rogério Timóteo que faça a leitura dos projetos constantes. Discussão única do processo de número 085/2013, projeto de lei altera a lei municipal número 4.847, de 7 de janeiro de 2005, que dispõe sobre o uso, ocupação e urbanização do solo do município de Jacareí e da outras providências. Autoria, vereador Edinho Guedes. Lembrando que o primeiro projeto, o processo de número 087/2015, que fala sobre um projeto de emenda à lei orgânica do município, ele foi retirado pelo autor. O projeto está em discussão. Alô. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade que nos acompanha pela TV Câmara, aqui no plenário, boa tarde a todos, bom dia ainda, né? O projeto de minha autoria, que ora iniciamos a discussão, ele trata de uma prevenção agora, né, mas também de um posicionamento do município sobre um problema recorrente e que nós, vereadores aqui, recebemos reclamações quase que diárias desses casos. Bom, é obrigação da prefeitura, obrigação do poder público, planejar a ocupação urbana. Ela cuida de como a cidade se forma. É obrigação da prefeitura cuidar se a cidade vai se desenvolver de forma organizada ou se ela vai se desenvolver de forma desorganizada. Então, cuidar da forma com que a cidade se desenvolve é uma obrigação da prefeitura. E dentre essas obrigações, como que é feito isso? Então, como que se nasce um bairro? Um bairro não nasce, alguém vai lá e constrói uma casa. Não. O bairro geralmente foi a fazenda de alguém que tinha muito dinheiro, algum proprietário, que a cidade vai se desenvolvendo, quando chega perto, ele reparte essa pedação do pasto dele lá, geralmente, né, que era uma região rural, passa as máquinas e faz o que a gente chama de loteamento. Ou o empreendedor vai lá, compra esse terreno grande e passa as máquinas, abre as ruas. Um arquiteto tem que desenhar como é que vai ser esse bairro, dizer onde que vai ter a praça, onde vai ser a entrada, a avenida, tudo, vai ter que definir tudo isso. E leva para a prefeitura analisar, e a prefeitura aprova ou não esse loteamento. Então, os critérios de aprovação para o nascimento de um novo bairro, é a prefeitura que dá. Porém, pasmem vocês, isso é muito novo na administração brasileira. Só a partir de 2000, então a gente está falando de 15 anos para um país de mais de 500, que nós temos uma lei federal chamada Estatuto da Cidade, que estabelece os padrões mínimos para que as cidades, ao aprovar os loteamentos, prevejam aí condições mínimas de segurança, de qualidade de vida, de infraestrutura para a população. Por falta disso, o que acontecia? Os loteadores, os grandes empreendedores do ramo imobiliário, aprovavam o bairro, não precisava colocar asfalto, não precisava colocar energia elétrica, não precisava colocar água, luz. E daí a prefeitura tinha que pegar o dinheiro da população toda e complementar esse produto que foi vendido pela metade. Eu gosto de falar para os meus alunos, quando eu dou essa aula em direito público, que é como se você fosse numa concessionária, comprasse um carro, o carro viesse sem motor, e você fosse na prefeitura e falou: prefeitura, bota o motor no carro para mim. É exatamente isso que acontece, porque o lote é um produto, e o loteador que vende o lote num loteamento sem água, sem esgoto, sem asfalto, ele está vendendo um produto pela metade, e depois a prefeitura tem que complementar isso. Então, o Estatuto da Cidade veio então pacificar e obrigar
para que o loteamento seja aprovado, o loteador é obrigado a asfaltar, botar água, luz, esgoto. Então o Estatuto da Cidade, que essa lei federal do ano 2000, ele trouxe essa complementação. Porém, existiu ainda uma brecha, uma falha, uma omissão, e que é isso que eu estou tentando nesse momento corrigir. E a gente faz isso através do Código de Posturas e Normas, que é uma lei que dá essas diretrizes para as condições mínimas de um loteamento. E essa é uma atribuição da Câmara. Se vocês lerem lá na lei orgânica, na atribuição da Câmara, está lá, regulamentar e tratar de normas urbanísticas. Então isso é claramente a função da Câmara, tratar de normas urbanísticas. E a ideia é a gente tentar corrigir esse problema. Eu peço para que a TV Câmara coloque aí para a gente. É isso aí. Vejam só vocês, gente. Por falta de planejamento, loteamentos foram aprovados e pior, as empresas de fornecimento de energia instalaram postes no meio da casa das pessoas. E por que elas instalaram? Porque não houve fiscalização de quem cuida da cidade, da prefeitura, no momento que esses postes foram instalados. Então, imagina a vida desse cidadão que todo dia tem que desviar do poste, ou quantas vezes já deve ter ralado o seu carro para entrar na própria casa. Por quê? Simplesmente porque o poder público foi omisso. O poder público foi incompetente em cuidar da cidade e não fiscalizar quando uma prestadora de serviço de energia estava lá instalando um poste e falou: meu amigo, vai prejudicar. Então, para evitar isso, e agora ainda mais que o serviço está agora fiscalizado mais de perto para a prefeitura, a ideia é que a gente pode passar a próxima, que a gente saia dessa situação para essa situação, que é o quê? Que os postes só sejam fixados na divisa dos lotes. Na divisa dos lotes não vai atrapalhar a vida das pessoas. Obrigado. Então a alteração que estamos fazendo agora é o quê? Estabelecer que os loteamentos, óbvio que os loteamentos anteriores, eu vou falar um pouquinho sobre isso, vai ter que ter um tratamento diferente. Agora os novos loteamentos, eu tive o prazer de ter sido autor também do projeto que obriga que os novos loteamentos já sejam aprovados com ciclovia. A cidade velha, a gente tem um trabalho para corrigir, mas a cidade nova, a gente tem a obrigação que ela nasça de forma correta. Então foi de minha autoria, foi aprovado por essa casa, já está em vigor o artigo que obriga que os novos loteamentos já tenham ciclovia. E complementando isso, além de ciclovia, melhorando a mobilidade urbana, estimulando uma mobilidade mais sadia, que também a fixação, né, dos lotes de energia elétrica sejam feitas exclusivamente na divisa dos lotes. Para quê? Para que, volta a foto por favor, para que a população não viva não viva esse problema novamente, daqui 10 anos, que os vereadores dessa casa, daqui 10 anos, não tenham que ser visitados pelos cidadãos, falando: olha, infelizmente, como é que faz para tirar esse poste? Então, a ideia é criar aqui, no próprio Código de Posturas, o nosso projeto, ele inclui essa obrigatoriedade, e, com isso, a gente dá subsídio para a prefeitura, cobrar dos loteadores a locação, né, na planta lá dos lotes, dos postes nessa divisa. Então acho que é uma mudança importante, a população ganha em qualidade de vida e a gente moderniza a Jacareí que a gente quer para o amanhã. E como é que faz para resolver o que já está acontecendo hoje? A gente recebe muitas solicitações disso, eu queria até prestar essa informação aos vereadores que recebem essa cobrança. Ficou-se muito tempo discutindo, a prefeitura tira, não tira e tal. Nós sabemos que a EDP Bandeirantes cobra de uma média de 2 a 3 mil reais para trocar o poste de lugar. Então, se o morador quiser pagar do próprio bolso, ele até consegue, demora pra caramba, mas ele tem que desembolsar de 2 a 3 mil reais para Bandeirantes tirar o poste e colocar na divisa do terreno. Porém, eu tenho acompanhado esse caso, já estive na presença do promotor de Justiça e Defesa do Consumidor, Dr. José Luiz Bednarski, e já existe alguns julgados do Tribunal de Justiça que entende que isso é obrigação da empresa EDP Bandeirantes fazer de forma gratuita. Então, é importante orientarmos aí a população ao receber ou ao
quem está sofrendo por isso, procurar então, agora a gente tem a Defensoria Pública, um órgão que fica aqui na Igreja Matriz, exatamente, que são os advogados que defendem a população de forma gratuita, é um órgão público que recentemente aberto aqui em Jacareí. Você que vive esse problema, que está nos assistindo nesse momento, que tem poste aí na divisa da sua casa, está sofrendo com isso, não perca tempo, não porque não é importante você vir aqui na Câmara e tal, mas em vez de vir aqui na Câmara, pode vir aqui que nós encaminharemos você até a Defensoria, mas se quiser ganhar tempo, já vai direto na Defensoria Pública e entra com uma ação contra a DP Bandeirantes, que é a obrigação legal dela corrigir esse erro, ok? Então, isso para quem está sofrendo esse problema, para a velha Jacareí, para a nova Jacareí, para os novos loteamentos, e a gente sabe que tem alguns loteamentos aí que estão em construção, né, na Padre Eugênio, vários loteamentos que estão saindo, é importante a gente já aprovar isso para quê? Para que esses loteamentos, mesmo novos, não cometam esses mesmos erros, para que essas pessoas não sintam aí o seu direito de propriedade limitado, né? Porque imagina um casal que de repente melhora um pouco de vida, consegue comprar um outro carro para a esposa e tal, não pode ter 2 garagens em casa, porque tem um poste limitando o uso da sua propriedade. Então esse absurdo, ele pode ter acontecido no passado, por falta de percepção de algum vereador de ter feito essa lei, poderia ter isso acontecido, né? Por falta de fiscalização da prefeitura, que deixou uma concessionária de serviço público fazer esse serviço mal feito, né? Falta de fiscalização, porque a prefeitura tem a obrigação de fiscalizar os serviços prestados também para as concessionárias, então ela tem que olhar como é que está sendo feito isso. Então, se isso aconteceu, essas pessoas já estão sofrendo e pagando diariamente com isso, ok, mas a gente não pode deixar, é responsabilidade nossa, a gente não pode deixar que isso continue acontecendo por omissão, e no caso aqui uma omissão legislativa. Então a nossa busca é corrigir essa omissão legislativa e, se aprovado e sancionado pelo prefeito, né, a gente não sabe como é que ele vai receber isso lá, deixando claro que aqui não existe dúvida, o parecer jurídico é totalmente favorável, e é clara a nossa lei orgânica dizendo que é atribuição sim do vereador regulamentar, legislar sobre normas urbanísticas. Isso é exatamente uma norma urbanística. Então, conclama aqui os nobres pares o voto favorável a esse projeto, para que a gente consiga evitar que nos novos cidadãos, os novos moradores de Jacareí, não passem por esse dessabor, por esse desagrado de ter a sua casa limitada com um poste na frente, por a omissão de fiscalização da prefeitura. Ok? Então, é isso, e conclamo os nobres pares a votar o nosso projeto de forma favorável. Obrigado. Senhor presidente, eu quero fazer uma colocação a respeito da fala do vereador Edinho. Eu convivi, Edinho, com muitas pessoas com essa dificuldade de poste. E como é que uma pessoa vai ficar pagando aí por volta hoje, que é de R$3.000? É muito dinheiro. Eu só fico indignado porque a Bandeirantes, essa empresa, só quer ganhar, só ganhar. Está em nosso município, prestando um serviço, tudo bem, mas só quer saber de ganhar. Antigamente, quando era Eletropaulo, todo mundo sabe, existia até um trabalho social pela empresa que era muito mais fácil de lidar com a Eletropaulo do que com a Bandeirantes hoje em dia. E esse trabalho social incluía também a distribuição de postinho padrão, que a Eletropaulo era do governo do estado. Então, era dado gratuitamente o postinho padrão para as pessoas, coisa que hoje custa em torno de R$1.000. Como é que a pessoa que está construindo com dificuldade, ela precisa daquela casa, ela precisa estar ali porque fica difícil pagar aluguel, e ela ainda pagar o postinho padrão? Então, é ridículo a postura da Bandeirantes. É ridículo, porque ela só quer saber de faturar. E em nossa cidade, é claro. Aí, essa informação que o Edinho deu é muito importante para que as pessoas saibam. Antigamente era uma dificuldade, até hoje é uma dificuldade muito, mas muito grande, aquele poste que foi instalado ali e que fica entre a divisa da casa e o portão do carro, da garagem da pessoa. É horrível
tenho muitos, mas muitos exemplos aí de pessoas que reclamam. Simplesmente a Bandeirantes dá o valor, faz um orçamento. Olha, para você tirar o poste ali, meu filho, você vai pagar R$3.000. Aí a pessoa fica com dificuldade e acaba não fazendo. Mas se é a obrigação da Bandeirantes de fazer isso, então esse é importante que as pessoas saibam. Esse comunicado às pessoas é importante. Procure a Defensoria Pública para que ela possa fazer uma ação contra a Bandeirantes. A Defensoria Pública é de graça e vai fazer uma ação contra a Bandeirantes para que ela retire o poste, mude o poste de local para poder atender a sua necessidade aí na sua casa, tá bom? Então, saiba disso. Temos direitos e é importante sempre que as pessoas saibam dos direitos que têm para poder usar. Tem que usar. E cabe a nós, cada vez mais, avisar a população de todos os direitos. Esse assunto em questão é um assunto importante para as pessoas saberem. Procure a Defensoria Pública, você, meu amigo, minha amiga, que tem dificuldade de entrar na tua garagem porque tem um poste da Bandeirantes lá. A Bandeirantes tem que fazer a mudança desse poste de local de graça. Isso é importante. E poderia até se pensar como antigamente a Eletropaulo fazia, né? O trabalho social, que é importante. Não custa nada para essa Bandeirantes ceder o postinho padrão, porque hoje qualquer coisinha que se faça ali, cortou energia por falta de pagamento, que sendo que muitas pessoas deixam de cumprir, de honrar o seu compromisso, não é porque quer não, senhora Bandeirantes, não é porque ela quer não, porque tem as dificuldades normais, está desempregado, tem as dificuldades que ela deixa de cumprir o compromisso. Aí a Bandeirantes vai lá e corta energia. Para religar, tem que trocar o postinho padrão. Isso é ridículo. Será que vocês estão com algum convênio com pessoas que vendem o postinho padrão? Está me parecendo que sim. Porque qualquer coisinha que se faça na residência tem que trocar o postinho padrão. E lá se vai R$1.000. A pessoa já não teve condições de cumprir os compromissos pagando a conta do mês. Aí tem que comprar o postinho padrão. Isso é ridículo. Que normas técnicas são essas que eu não entendo? Vamos rever algumas coisas. Eu estou para fazer uma reunião na Bandeirantes e eu vou fazer sim, para poder esclarecer para as pessoas o que é que eles vão dizer a respeito dessa troca, pelo simples fato de ter sido cortado energia, depois tem que trocar o padrão. Se ela não teve condições de cumprir, como é que vai colocar o postinho padrão? Pelo amor de Deus, vamos facilitar para a população. Não é dificultar, não. A senhora está aqui na nossa cidade ganhando bastante dinheiro. E vamos pensar no bem-estar da nossa população. Mas parabéns, Edinho. Meu voto é favorável a esse projeto que vai ajudar muito a nossa população, sim. Presidente, também gostaria de falar sobre esse projeto do vereador Edinho Guedes. Porque, olha, o que eu já fiz de indicação de poste que está em frente à garagem lá no Parque Minha Lua, Jardim Primavera, Jardim São Luís. E a Bandeirante, e aí fiz um projeto também aqui na casa. Foi votado o projeto e não foi sancionada a lei pela prefeitura. Agora, a Bandeirante, será que eles colocaram o poste antes do loteamento? Ou foi depois do loteamento? É claro que o engenheiro da Bandeirante, ele tem o desenho na mão e ele vai colocando o poste. Erro dela, da Bandeirante, dos engenheiros. Tem que colocar na divisa. E hoje, a realidade, um poste para tirar hoje, diz os munícipes para mim que fica em R$6.000. Agora, pagar R$6.000 que a Bandeirante errou, os engenheiros errou, aí está errado. Então, nós vamos votar a favor desse projeto aqui, vou votar favorável. Espero que a prefeitura vai sancionar essa lei, para nem precisar na Defensoria Pública.
Porque realmente, tudo que vem aqui vai na Defensoria Pública. Calma aí, e o prefeito? Tem que ir na prefeitura. A maior autoridade da cidade é a prefeitura, é o prefeito. Então, a realidade, o povo está sofrendo com isto. Tem gente que tem um carro só e tem meio lote, porque não pode comprar o lote inteiro. E naquele meio lote existe um poste já estrovando 5 metros que fica na garagem. Por exemplo, o Parque Minha Lua. Por exemplo, outros bairros também que... Mas a Bandeirante tinha que colocar na divisa do terreno. Então eu quero votar favorável, espero que seja sancionada a lei, para não precisar o munícipe vindo dos bairros ir na Defensoria Pública. Porque, na realidade, o munícipe não votou no Defensor Público, votou foi no prefeito e votou nos vereadores. Então, a gente tem que trabalhar a favorável o povo nesse sentido. E meu voto é favorável, porque vai favorecer muita gente da nossa cidade de Jacareí, inclusive do Parque Minha Lua, porque é um lugar carente, e aí cada um tem meio lote, que eu também, na época, em 75, que eu consegui comprar no Parque Minha Lua, graças a Deus, foi meio lote, não consegui comprar o lote inteiro. Na minha casa não existe isso, mas várias casas existem no Parque Minha Lua, e já fiz várias indicações, até pedido de informação, eu já fiz sobre isso aí, e também fiz o projeto e não foi sancionado. Os vereadores votou, mas não foi sancionado. Espero que o prefeito sancione esse projeto, que é melhor não para os vereadores, é melhor para a nossa população da nossa cidade de Jacareí. Meu voto é favorável. Quero parabenizar o vereador Edinho Guedes pela iniciativa desse projeto e dizer que não são apenas uma nem duas pessoas que têm vindo ao gabinete para poder pedir, e tem pessoas que vai no lugar, né, por ela não entender, ela vem no lugar errado. A Defensoria Pública hoje, ela é um local adequado para se pedir isso, porque a concessionária, ela não quer arrancar. Se ela reclamar na prefeitura, a prefeitura também vai falar para ela, olha, isso e aquilo, não tem como resolver. Então, a Defensoria Pública, ela vai, faz ali o pedido dela e vai entrar contra a concessionária que colocou aquele poste. E é claro, foi colocado ali por falta de organização também. Existiu uma falta de organização. E também, é claro, não tirando o corpo da prefeitura de lado, porque todos têm culpa nessa história. Porque, na verdade, faltou também fiscalização com respeito à implantação desse poste em tal local. Porque se tivesse uma fiscalização adequada, não seria colocado ali. Tem que ter a fiscalização. Como disse o vereador, os novos loteamentos, eles deverão ser na divisa, porque assim sendo, o munícipe poderá sair com o teu carro sem nenhum prejuízo, ele poderá acessar a tua garagem e ter ali o problema sanado. Então, aqui no parágrafo único, o que me chama a atenção aqui nesse parágrafo único, o prazo para remoção e transferência dos referidos postes é de 120 dias, a contar da entrada em vigor desta lei, sob pena de responsabilidade nos termos do Código Civil Brasileiro. Vereador Edinho, só para a pessoa que está em casa, fala que a partir do momento que a lei entrar em vigor, a concessionária ela tem um prazo de 120 dias, é isso mesmo? Para poder retirar o poste, é isso mesmo? Sim, no caso, não, vereador, a gente tem uma questão temporal aí, que é o seguinte: os postes que já estão instalados, vai depender dessa provocação judicial, né? Os loteamentos que ainda estão em implantação, ela tem que cumprir. A ideia dos 120 dias é para que a empresa tenha um prazo também para se adequar e que dê tempo da prefeitura entrar em contato e eles fazerem aí um meio de campo para essas omissões não acontecerem. Essa é a ideia. Entendi. Então está aí.
é uma possibilidade para você poder fazer o teu pedido. Você que tem um problema de um poste na frente da tua casa, entre na Defensoria Pública, porque isso também causa uma ação, né, impacto para você poder, então, ter o teu direito atendido. Sou completamente favorável à lei. Bem, essa discussão é uma discussão interessante, tendo em vista que eu também quis alavancar aqui um projeto baseado num projeto de lei da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Eles tiveram a aprovação desse projeto, que na verdade obrigava a Bandeirantes, ou a empresa, né, a concessionária, a remover os postes, aqueles que já estavam instalados, que é diferente daquilo que o seu projeto ele propõe que mantenha, que você tenha hoje uma regularização dos lotes novos, não é isso? Deixa eu me dar uma parte, vereador, que eu acho que eu não me fiz entender bem. O artigo 3º, ele coloca o seguinte: ele também afeta ele também obriga, mas caso a Bandeirantes não cumpra, vai ter que ser por via judicial, porque o artigo 3º é claro: os postes de sustentação da rede elétrica que não estejam instalados na divisa, causando qualquer espécie de limitação na propriedade, deverá ser removido pela concessionária de energia, sem qualquer ônus do funcionário, e transferido por outro ponto tecnicamente adequado, correspondente à divisa do lote. Daí foi o que o pastor colocou. O prazo de remoção e transferência será de 120 dias a contar do vigor sob pena de responsabilização do Código Civil. Então, na verdade, a gente já está prevendo isso. O que acontece? Eu acompanhei esse caso, cheguei a falar com o deputado que foi autor desse projeto de lei, que, se eu não me engano é do PT, conversei com ele, e ele pontuou isso, que infelizmente eles já têm uma lei tentando obrigar, só que a Bandeirantes simplesmente ignora. Como muitas pessoas não conhecem a obrigação legal, não entra com a ação e ela fica no lucro. Então agora vai ter um respaldo no nosso código para não só vacinar os novos loteamentos, mas também um respaldo para que ela também possa brigar judicialmente aqui com o respaldo do Código de Posturas e Normas. Então, prevê esses dois casos. Ok. Eu vejo esse projeto assim, muito importante, que na verdade ele vem aqui, na verdade já impedir, né, que aconteça esses erros que aconteceram no passado. Mas eu só tenho uma dúvida, voltando, Edinho, acho que é muito importante até a gente fazer essa discussão. Esse projeto da Assembleia, de fato, ele foi aprovado e ele foi contestado pela própria Bandeirantes. E o Supremo acabou dando uma ação direta de inconstitucionalidade. Tanto é que eu havia protocolado nessa casa um projeto fazendo uma suplementação da lei estadual para que no município nós tivéssemos também esse poder. E aí o nosso jurídico, ele logicamente que acabou não dando aprovação, né? O que mostra também que, né, não é porque a gente é presidente que a gente tem poder. Eu pedi para arquivar, baseado logicamente no parecer do nosso jurídico. Mas eu acho um assunto bastante interessante para nós debatermos, né? A população que na verdade está nos assistindo, entender que na verdade não é uma vontade não só do município, como também dos vereadores, né? É uma briga realmente de gente grande. E eu tenho aqui a decisão do Teório Zavascki, né, que é um dos ministros, Edinho, que não acatou essa lei do Estado de São Paulo. Eu acredito que a gente tem que se movimentar, a gente não pode ficar esperando, mas não acredito que a gente tenha sucesso. Gostaria muito que tivesse, né? Não, vereador, só para complementar, agradeço a contribuição. Na página 11 do projeto de lei, eu juntei a ação direta de inconstitucionalidade que a Bandeirantes entrou e ela perdeu. Então, talvez aí tenha um conflito de julgados, mas eu juntei o voto inteiro da ação direta aqui dele, que foi dado pelo ministro Antônio Carlos Velim, que foi o relator. Mas acho que vale a pena realmente a gente lutar para que seja implementado isso também aqui no nosso município. Não tenha dúvida. Senhor presidente, me permite também Claro. uma parte que é muito importante. O nobre vereador Edinho até fez um contraponto sobre foi julgado, não foi, deve ter algum conflito aí, alguma informação que ainda não chegou ainda, talvez que seja a verdade realmente. Mas a minha pergunta para o vereador Edinho está valendo hoje ou não, ou tem que aguardar? Porque a gente sobre a responsabilidade da Bandeirantes de fazer a troca sem ônus para as pessoas, né? O que está previsto aí, você pode ler
todo o anexo do meu projeto de lei são julgados de pessoas que já conquistaram judicialmente. Então não é dúvida. Então já foi existe uma conquistado boa briga judicialmente. nisso aí que Sim, dá para conseguir. já foi conquistado judicialmente. É óbvio que nós quereríamos que a Bandeirantes fizesse isso por livre iniciativa. Como gera ônus, obviamente eu duvido que ela vá fazer isso. Por isso que na minha fala eu orientei, já prevendo isso, que seja feita provocação judicial, porque para que a gente amplie, inclusive, esse julgamento com relação a isso. Todos os projetos que eu juntei, que está aí na nossa justificativa, são de julgados de pessoas que conseguiram. E daí, o Arildo, só para lembrar, o meu projeto eu acabei protocolando em abril de 2013, foi no comecinho, né, da nossa legislatura, no 4º mês da nossa legislatura, e então por isso também deve ter dado conflito aí do jurídico, porque seria Isso que eu tenho aqui do 12 de fevereiro desse ano, 2015. O seu? É isso. Então, Tá. como o meu já estava protocolado, mas, ia dar conflito de autoria. Edinho, mas eu acho legal, porque acho que a gente aqui acaba apontando um caminho diferente. A gente sempre, cada caso é um caso. E, logicamente, o que a gente não conseguiu fazer foi através de uma lei, né, que fosse generalizada a todos, ou seja, não precisaria se recorrer. Né? Seria obrigatoriedade da concessionária, no caso, dela fazer esse tipo de serviço. Como isso não acontece, e aí, muito legal, a gente orientar as pessoas que então entrem agora na Defensoria Pública, que é um caminho que pode sim ter uma solução onde não haja custos para o munícipe. E vamos torcer para que a justiça realmente esteja do lado aí de quem mais precisa, né? Essa é a nossa... Então, como foi dito agora, nobre vereador presidente, vale a pena as pessoas entrarem com uma ação judicial para realmente tentar conseguir, já que tem muitas pessoas que já ganharam judicialmente, né? Então vale a pena. Só o último, informação jurídica. É importante entender que uma ação direta de inconstitucionalidade, ela pode ser julgada procedente por uma falha no processo legislativo. Não quer dizer, o que é totalmente diferente do entendimento da justiça quando o morador entra, de responsabilizar ou não a EDP. Então, são duas coisas diferentes. O fato de ter tido uma ADIM não tira o direito do morador ganhar isso na justiça. Pode ter tido uma falha no processo, ou entendido que tinha que ser o governador e não o deputado. Um outro motivo que não seja a garantia do morador entrar e ganhar essa ação. Então, vale a pena a gente provocar judicialmente. Então, enfim, só para concluir, na verdade, o que eu quis também, além de valorizar o trabalho do vereador Edinho, logicamente é dizer que não foi por falta de vontade dessa casa de não apresentar um projeto que iria universalizar o direito de todos, né? Infelizmente, a justiça não interpretou, mas os casos isolados, logicamente, cada um buscando o seu direito, eu acho que é um caminho, e aí a gente espera que realmente a justiça, como eu disse, esteja do lado de quem realmente tem direito, porque deve ser um absurdo, né? Eu não tenho esse caso, mas conheço inúmeros, como todos os vereadores aqui conhecem, você ter um poste na frente da sua casa é uma coisa muito complicada. Senhor presidente, bom, primeiro, acho que o Edinho encontrou uma forma de tirar essa pedra no meio do caminho. Nesse caminho existe uma pedra, vamos tirar a pedra do caminho, né? Não tem um dos vereadores daqui da casa que eu acho que não tenha recebido uma reivindicação para retirada de poste que está atrapalhando a entrada, que está atrapalhando o portão de entrada de pedestre ou a garagem de casa. Em 2001, eu recebi uma reivindicação, talvez o Arildo até se lembre disso, ele... na época não era vereador ainda, da Vila Garcia. E eles entraram com uma ação na Justiça Comum e conseguiram que a Bandeirantes retirasse o poste, mas na Justiça Comum. Mas isso levou 4 anos. Mas a pedra saiu do caminho. Então, eu acho que, na realidade, Arildo, o Edinho achou uma forma de mudar o Código de Normas do município. Então, estar presente no Código de Normas. Esse assunto, independente se esta lei vai ser julgada, vai ter uma ADIM ou não, mas eu acho que é um assunto que a gente tem que discutir melhor. Por exemplo, quando for protocolados os loteamentos, os condomínios, na Secretaria de Planejamento do município, que esse acordo possa ser amarrado para que os novos loteamentos não tenham esse problema que, infelizmente, acontece há muitos anos e nós nos deparamos com ele a todo momento. Eu acho que o assunto vale a pena ser discutido.
Vou votar favorável ao projeto de lei. Acho que da forma feita pelo vereador, ela está... não é, pelo menos na minha visão, não tem nenhuma parecer contrário do jurídico nosso. Na minha visão, é a forma mais correta mesmo dele apresentar essa lei. E acho que, independente de uma ADIM, mas acho que nós poderemos fazer um diálogo maior com a Secretaria de Planejamento e com aqueles que vão construir, né, investir na cidade através de loteamento, seja ele aberto ou fechado. Os fechados já não têm esse problema, porque eles fazem o piquete correto. Quer dizer, é uma questão de coerência também do loteador e de fazer todas as marcações na divisa do terreno, né? Se os condomínios fazem e o loteamento tem que apresentar um projeto, por que não apresenta o postamento nas divisas dos terrenos? Acho que é tranquilo, mas tem que vir para essa casa para que a gente possa discutir melhor e abrir um diálogo. Bom, não havendo mais... desculpa, Zé. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, comunidade que nos acompanha pela TV Câmara, internautas, bom dia a todos. Quero parabenizar o nobre vereador por essa propositura. É um caminho bastante viável, essa lei, esse processo que será votado aqui hoje nessa casa. Como eu tenho vários pedidos, não só do Parque Meia Lua, mas de outros bairros da cidade, vemos aí uma questão bastante importante nessa discussão, essa questão dos postes em frente às garagens, em frente aos comércios, inviabilizando aí a entrada de vários moradores. No Parque Meia Lua, eu tenho mais ou menos 6 a 8 requerimento que eu enviei à EDP Bandeirante para que fizesse a remoção. E como já foi citado aqui por alguns vereadores, essa remoção ela custa, segundo a Bandeirante, custa caro. Mas eu estive acompanhando algumas trocas de poste no Parque Meia Lua e vi que a equipe da EDP Bandeirante tem uma facilidade enorme de fazer a troca dos postes. É incrível. Eu acompanhei e ela vem com esse discurso que fica de 6 a 8 mil reais para trocar, sendo que ali ela já tem mão de obra. É claro que são vários trabalhadores que fazem esse serviço, mas eu vejo a facilidade. Você vê a troca de poste, é incrível a maneira que eles fazem, e eu creio que não seja um absurdo tão grande a troca desses postes, porque nós vemos que, infelizmente, a conta de energia é muito cara, é grande. A EDP Bandeirante, as concessionárias responsáveis ganham muito dinheiro em cima das contas de energia. E eu quero parabenizar mais uma vez o vereador por essa propositura. É um caminho bastante abrangente, bastante amplo para discussão nessa casa. Esse projeto ele vai viabilizar aí os novos loteamentos, novas construtoras que viabilizar aí construções na cidade, loteamentos na cidade. Então, é uma propositura para aqueles que vêm. E como o vereador disse aqui, o Edinho falou nessa tribuna, que as pessoas que têm esse tipo de problemas em frente à sua casa, que procura aí o Ministério Público para que tome uma ação mais viável para tentar solucionar os problemas dessas pessoas que hoje eu vejo que é muito ruim. No Meia Lua mesmo tem vários lá, eu acompanho 3 casos lá, que a pessoa tem que ser muito bom no volante para conseguir que o seu carro entre na garagem. É uma coisa muito ruim que eu não gostaria de passar, e com certeza eu vou votar favorável a esse projeto, porque é um projeto que vem de encontro aos benefícios dos nossos cidadãos aqui
da nossa cidade. Então, mais uma vez, eu parabenizo aí pela propositura, e o caminho dessa casa é esse. Nós somos aqui uma casa independente do judiciário, independente do executivo, e que é uma casa de leis, onde vai ser aqui discutido assuntos importantes para o benefício da nossa população. Eu quero mais uma vez parabenizar, e eu espero que seja sancionada essa lei para benefício do nosso povo e das pessoas que realmente sofrem com esse tipo de problema e vem enfrentando esse tipo de dificuldade em frente às suas moradias. Senhor presidente, eu quero aqui fazer menção da figura do vereador Edinho Guedes. A gente percebe e é motivo de elogio. Ele é uma pessoa atuante, faz vários projetos. Quero parabenizar o vereador pela atuação que tem exercido em seu mandato. E é natural que esse projeto que ele também está apresentando aqui, tá, é muito importante para Jacareí. Agora, nós sabemos que a EDP Bandeirantes, ela tem uma finalidade. Qual é a finalidade dela? É lucrar. Ela quer lucros, né? Então, tem gente ainda que não viu, não teve essa visão, né, da companhia que fornece energia no município. O objetivo dela é lucrar. O que for dar prejuízo para ela, ela realmente tira toda a sua equipe fora e não ajuda a população. A verdade é essa, tá? Como o vereador Maurício Raca falou aqui, né, a questão dos cortes de energia. Não tem uma trégua. Pode ter criança em casa, pode ter pessoas doentes em casa, não tem trégua. Chega lá, ela corta a energia. Agora, a gente sabe que quando se trata de um poste de iluminação, o poste ele tem várias contribuições. Por exemplo, o poste ele recebe lá a placa de sinalização do trânsito, né, 40 km por hora, escola, tá, enfim. Então ele já recebe também essa sinalização. Outra sinalização que o poste também recebe, na maioria das vezes, é a sinalização do emplacamento da denominação das ruas. Isso também é um ponto positivo que o poste oferece. O poste oferece também outro ponto positivo, que é a fiação da telefonia. Tá? Que, por sinal, eu quero registrar aqui que a fiação da telefonia está uma lástima. Muito fio jogado, pendurado nos postes, né? E sem contar também que os postes eles recebem também, muitas das vezes, propaganda. Tá? Pessoas que vão lá, colam propaganda nos postes, enfim. Mas o que chama atenção é o quê? Se a EDP Bandeirantes, no caso aqui no nosso município, não quer se responsabilizar em consertar essa situação que as famílias estão vivendo, porque tem gente que às vezes mal consegue entrar na sua garagem. Já bateram o carro no poste, já esfolaram o carro, porque só de sair todo dia entrar na garagem, como está muito apertado, às vezes compromete um lado da garagem, não dá para entrar por conta do poste que se encontra na frente da residência. E a EDP Bandeirantes, ela já abriu a mão de cuidar dos braços de luz, que hoje está uma lástima também no nosso município, a questão da iluminação pública. Por exemplo, nós estamos vivenciando aqui nesses últimos dias a questão das trocas de lâmpadas queimadas. Nós temos aqui, por exemplo, na rua Machado de Assis, no Vila Zezé, que um caminhão bateu ali no braço da energia do poste, né? E já está ali sem iluminação há mais de um ano. E o munícipe liga, faz protocolo, o vereador cobra, enfim, nem a EDP Bandeirantes resolveu e agora não vai resolver mesmo. Por quê? Porque o braço agora dos postes, quem toma conta é a prefeitura. E a prefeitura, ela fez o quê? Ela terceirizou esse serviço para que a RT, né, que é a empresa que ganhou a licitação aqui na nossa cidade, pudesse fazer essa manutenção. E não está fazendo manutenção alguma, está difícil. Mas voltando à questão, porque nós estamos falando de poste aqui.
e os postes que estão na frente da Casa dos Munícipes. Então a pergunta é, por que é que a Bandeirantes, a EDP Bandeirantes, não tem o mínimo de sensibilidade para atender pelo menos uma cota por mês? Eu sei que não vai resolver todos os problemas da cidade em questão de dias, mas a questão é o seguinte, é a burocracia e a falta de atenção com as famílias que estão sofrendo por intermédio da EDP Bandeirantes. Então eu estou falando do quê? Dos bairros antigos, das construções antigas. E é lógico que esse projeto ele vem contemplar daqui para frente, os bairros novos. Tá? Mas é bom salientar também que eu estava conversando ali com o vereador Antonelli e ele estava comentando a respeito do quê? A respeito que quando o loteador faz, né, um empreendimento, ele faz o loteamento, é ele que tem que colocar os postes lá no loteamento, no empreendimento. Quer dizer, além de ele colocar os postes, tá? A EDP Bandeirantes cobra a energia, lucra altíssimo com as contas de energia, que na verdade ninguém entende uma conta de energia quando chega na sua casa, tá? Não entende por quê? Porque vai reclamar para quem? Às vezes o consumo está alto. Aí você chama um técnico da Bandeirantes, você chama um eletricista particular, e aí a pessoa fala, olha, não tem nada, está tudo certo na sua casa. Aí você sai trabalhar, fica o dia inteiro fora, economiza, toma banho muitas das vezes gelado, para não utilizar a energia, e quando vem no final do mês, uma tremenda de uma conta. Aí vai reclamar para quem? Não tem saída. Eles te enrolam de uma tal forma que não tem para quem você reclamar. E se você não pagar a sua conta de energia, você sofre o corte. Então, o mínimo que a EDP Bandeirantes poderia fazer é o quê? É consertar, né, esses loteamentos e essas questões que ficaram do passado e a gente aprovar nessa casa e conseguir que esse projeto seja sancionado e a gente possa contemplar as famílias nesse quesito, porque não dá, gente. Olha, todos os vereadores aqui, eu tenho certeza absoluta que recebem reclamações de munícipes que necessitam de que o poste da frente da sua casa seja mudado. Por conta do quê? Por conta de vaidade, por conta só de uma questão que quer a sua casa mais livre? Não, por conta que está atrapalhando. Então, nesses casos, teria que ter o quê? Um mínimo de boa vontade por parte da EDP Bandeirantes. Então, eu sou favorável, né, a esse projeto, vou votar favorável, tá? Projeto muito bonito, eu espero que passe e que a gente possa contemplar as famílias. O projeto continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir o projeto, passamos na votação na forma regimental. Vereador Antonelli Marmo. Acho que eu não voto, sou favorável, parabenizar o Edinho. Realmente todos os gabinetes, nós estamos sendo procurados também por algumas pessoas para falar a respeito do poste e a solução tem que se adequar, né? Infelizmente hoje nós vimos aí várias pessoas que não conseguem sair com o seu carro. Semana até estava na casa de um grande amigo do Pascácio, o Calvo, ele está com o mesmo problema. A Lilian também está em Salvador e entre outras. Então, meu voto é favorável ao projeto. Vereador Valmir Meia-Lua. Meu voto é favorável. Vereador Donizete Ferpa. Meu voto é favorável. Quero parabenizar o vereador Edinho por ser um vereador muito atuante. Gostei do projeto, viu? Parabéns. Vereador Edgar Sasaki. Eu gostaria de também estar parabenizando o Edinho pela propositura. Eu acho que isso vai ajudar bastante o município de Jacareí. Então, meu voto é favorável. Vereador Fernando da Ótica. Justificando meu voto também, presidente, queria registrar aqui, né, a figura do senhor Marcos Scarpa, que ele é diretor da Bandeirantes. Eu solicitei a visita dele no nosso gabinete, ele veio até aqui. Nós estávamos com uma situação da Fazenda Santa Laura, lá no São Silvestre. Eu estive lá,
assistindo aquelas chácaras que o pessoal estão construindo ali, e eles necessitam de energia. Mas, por outro lado, olha como é que funciona. Os próprios moradores que têm que pagar a ligação de energia pública para chegar a energia até lá. Então é um absurdo. É um absurdo. As pessoas terem que pagar para chegar a energia na sua casa. Então, você vê que a EDP Bandeirantes, o objetivo dela realmente só é lucrar, né? Então, fica registrado isso daqui, tá? E sou favorável ao projeto. Pulei aqui o vereador Edinho Guedes. Vereador Edinho Guedes. Favorável. Vereador José Francisco. Favorável. Vereador Maurício Raca. Vereador Fernando, existia há muitos anos atrás, isso foi em 97, 96, 98, um programa do governo chamado Luz da Terra. Luz da Terra. E nessa época parece que era Eletropaulo mesmo, que faz muitos anos, está falhando um pouco a memória, mas nós conseguimos levar energia onde não tinha na área rural, que hoje nós sabemos que é 80% da nossa cidade. E o Edgar sabe bem disso. Inclusive ele fazia parte da Secretaria de Agricultura, não é? Agora que eu lembrei, né, Edgar? Nós levamos para o Quinzotti, que fez uma parte, não é verdade? E levamos energia onde não tinha em muitos locais da área rural. Custo zero. Depois me entra essa Bandeirantes, como eu disse ainda há pouco, só quer saber de arrecadar. Só arrecadar. Então, se fosse em épocas diferentes, esse caso que você convidou o gerente, já estaria resolvido com certeza. Luz da Terra, foi fantástico. Atendeu muita gente, né, Edgar? O Edgar, que é da área rural, muito ligado lá, atendeu muitas pessoas, viu, presidente? Muitas pessoas com energia que não tinha. Então, parabéns a esse programa que foi na época. Agora vamos ver se a Bandeirantes faz um pouquinho a parte dela, né? Presidente, meu voto é favorável. Vereador Paulinho do Esporte. Parabéns, Edinho, pelo projeto aí. E esse projeto irá beneficiar muitos moradores. Nós, vereadores aqui, sabemos a dificuldade que é. Eu tenho certeza que, no mínimo, 3 casas em cada gabinete tem, de posse em frente à residência, que não dá para entrar. Então, esse projeto vai vir a calhar aqui, vai nos ajudar muito, nós e toda a população. Então, Edinho, mais uma vez, parabéns, sou favorável. Vereador Rogério Timóteo, favorável. Vereadora Rose Gaspar. Bom, eu já fiz a justificativa, óbvio que o meu voto é favorável, só que o assunto é pertinente, né? O pessoal fala, vamos lembrar também que milhões de pessoas foram atendidas pelo Luz para Todos do nosso governo federal, do presidente Lula e da presidenta Dilma. É bom lembrar, né? Porque às vezes as pessoas passam despercebido. No Vale do Paraíba, no Vale Histórico, milhares de pessoas foram atendidas pelo Luz para Todos. Então, as pessoas criticam muito, mas é bom a gente lembrar. A gente tem que reviver aquilo, parece que rememorar para as pessoas, porque senão parece que nunca a gente faz nada. Sou favorável ao projeto. Projeto de lei que altera a Lei Municipal número 4.847, que dispõe sobre uso, ocupação e urbanização do solo do município de Jacareí, de autoria do vereador Edinho Guedes, foi aprovado por 11 votos.